11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, disse-lhes: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo deram-nos um susto, mas elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e contaram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos seus discípulos toda a passagem da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante, e eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde. A noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía-os. Nisso os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o vosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos e com os outros. E estes afirmavam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje nos propõe a caminhada dos discípulos. No dia de Páscoa, eles saem de Jerusalém e voltam para a sua aldeia, que se chamava Emaús, que distava aí distância de 11 quilômetros, como nos narra a palavra. A intenção teológica deste relato não é mostrar uma história ou a geografia do lugar, não é um romance, uma novela, não está narrando um fato, e sim uma catequese para as suas primeiras comunidades que após o evento da morte e ressurreição de Jesus se encontravam como esses 2 discípulos,
desanimados, desalentados. E hoje a palavra tem o objetivo de animar a caminhada dos discípulos, animar a caminhada da sua comunidade nos primeiros séculos e hoje também a nossa. Se nós vivemos uma igreja que caminha em meio a tantos desafios, tantas dificuldades, um povo às vezes cansado, desanimado, essa palavra é para nós hoje, não é? Nós vemos aqui, desde a década de 80 que foi escrito o Evangelho, até hoje, nossas comunidades precisam escutar essa palavra, porque nós vemos aqui uma sequência de desabafo dos discípulos, que na introdução eles começam a contar a Jesus o que se passou com um homem chamado Jesus. E o que acontece? Surge esse personagem no meio deles, misterioso, que começa a caminhar com eles e escutar esse desabafo. Eu falo que muitas vezes nós nem percebemos que Jesus, ele está sempre caminhando conosco. Nós professamos a nossa fé todas as vezes que se escuta a palavra da igreja que diz: o Senhor esteja convosco, e nós respondemos: Ele está no meio de nós. Esta é a nossa fé, um Deus que caminha no meio de nós, um Deus que escuta as nossas lamúrias, que conhece o nosso sofrimento, e às vezes nós não temos nem ideia. E pessoas que também talvez nem sejam cristãs, que não fazem ideia de que onde tem alguém desanimando na sua caminhada, Jesus se põe a caminhar junto. Deus não seleciona as pessoas, Deus caminha com todo mundo, com todos, mesmo aqueles que não têm consciência. E muitas vezes Jesus coloca pessoas no nosso caminho para nos dar força. É próprio Jesus que enviam pessoas, que eu digo que são verdadeiros anjos, que quando você não está bem, quando você põe-se muitas vezes a desanimar da sua vida, da sua caminhada de fé, sempre aparece alguém que é um anjo que te arrasta, que te impulsiona, que te empurra, que te faz não desistir. Eu acho bonito isso. Quando se fala em ateísmo, eu lembrei de um livro que eu não me lembro a editora, mas que ela diz que ela era uma pessoa assim muito aberta à religiosidade. Era uma pessoa religiosa, mas ela passou a seguir tantas coisas na vida dela. Era budismo, era ocultismo, era evangélico, era isso, era aquilo. Ela foi em tudo quanto é igreja, ela viveu tudo, mas ela se desiludiu. Ela passou a viver um ateísmo na vida dela, porque nada das religiões que ela seguiu preenchia. E por quê? Diziam ela dizia na carta que às vezes ela observava alguns líderes dessas religiões que apenas buscava vaidade, buscava dinheiro. Algumas igrejas que ela foi, falava só do dinheiro, falava da vaidade e tudo mais, e ela não encontrava respostas ali. E que tem um desenho, né? Era o desenho de uma cruz. Aí a mãe disse assim: aquilo ali é o símbolo do que a humanidade fez com aquele homem ali, que ama a história dele. Parece que diziam ser ele Deus, mas eu não acredito em Deus, porque eu acho que nós estamos por nós mesmos, nós estamos sozinhos no mundo. Mas dizia que é um Deus aí que veio e que a humanidade acabou com ele, matou, e aquilo ali é um símbolo da violência da humanidade. Falou isso para a menina, é um símbolo da violência da humanidade, com um cara que foi muito bom aqui na terra e que maltrataram ele. E é isso. E que hoje, olhando para esse evangelho,
nós vemos o mesmo quadro, a mesma história acontecendo com esses dois discípulos desiludidos, e que a história deles começa a ser contada do momento em que Jesus veio ao mundo até o momento que ele morre na cruz. Não parece muito diferente desse ateu da Bíblia, né? Desse ateu dessa mulher do livro. Não parece muito diferente não, desses discípulos que caminharam muito tempo com Jesus e desta mulher que se desiludiu. Vocês viram a semelhança? Por isso que a gente tem que tomar cuidado conosco, que somos pessoas de igreja, muitas vezes pararmos a nossa cabeça na Sexta-feira Santa. Eles começam a contar para aquele estranho que é Jesus, que eles não foram capazes de reconhecer, toda a história, e que infelizmente este homem veio a morrer e foi sepultado, morreu numa cruz, e acabou ali. Aí vem Jesus e diz assim: como sois lentos para entender tudo o que aconteceu, e que era necessário que eu passasse pela cruz, que esse Jesus passasse pela cruz para que vocês fossem salvos. Jesus pega do momento do túmulo até a ressurreição, faz essa caminhada com eles. Muitas vezes nós esquecemos de fazer essa caminhada para o céu, esquecemos de olhar para o céu, esquecemos de buscar as coisas do alto. Padre Léo costumava dizer isso, a Bíblia fala muito isso: buscai as coisas do alto. A gente para muito na sexta-feira, a gente para muito nos dramas, nós estacionamos muito a nossa consciência nos problemas. O que acontece? Eles não foram capazes de reconhecer o Deus vivo que caminhava no meio deles e ficavam naquela lamúria, como também corremos o risco. Então eles estavam diante do ressuscitado e não conseguiam tirar proveito disso. Podemos a gente vir à igreja, estar diante da Eucaristia, diante da palavra, diante das bênçãos de Deus que é uma missa, e às vezes não tiramos proveito disso. Deus está falando conosco agora nessa palavra. Pode acontecer de nós não tirarmos também proveito disso. O que acontece? A realidade é que eles pararam no Cronos, no tempo, e Jesus mostrou uma realidade que se chama Kairos, ou seja, é o tempo da graça de Deus. Parados aonde Jesus morreu na Sexta-feira Santa e não segue, Não segue adiante. Eu vou dizer uma verdade agora para vocês. Deixa eu te dizer uma coisa para cada um de vocês que está nos acompanhando. Quantas pessoas por aí fora se desenvolvem no seu coração que chamamos de síndrome de Emaús? Pessoas que ficam olhando para o retrovisor da sua vida, pessoas que não param de viver no passado, pessoas que vivem lamentando as coisas que já passaram, situações que já viveram, pessoas que têm uma devoção pelas lágrimas. Olha, a vida é só sofrer, padre, eu só trabalho, ai padre, nossa, quem dera eu tirasse umas férias, sabe? Tem gente que gosta de cultuar trabalho, sofrimento, sabe? Minha vida, eu tenho filho, ai como eu sofro, meu filho está nos vícios. A outra falou assim: e o meu filho então? Meu filho morreu de overdose. Ah, mas o seu não ganhou não, o meu filho é pior. E sabe, aquela disputa, sabe? Quando é que nós vamos parar de ficar no Cronos e olhar para o céu e olhar para o além? Parar de viver as tragédias da vida, parar de ficar remoendo o passado, de ficar repetindo o que as pessoas fizeram para você, parar de ficar olhando para a cruz, como aquela mãe do táxi do livro, que a filha pergunta: o que é aquilo ali? Ah, aquilo ali é um descarne, é o símbolo do sofrimento, da dor, da morte. E Jesus diz assim: aquilo ali não é símbolo da morte, aquilo ali é o símbolo do amor.
como sois lentos para entender o que eu fiz.